Agora gostaríamos de convidar o Vinícius Gaspar Garcia, que é economista, pesquisador e ativista social, doutor em Economia Social e do Trabalho pelo Instituto de Economia da Unicamp. Atualmente é pesquisador vinculado ao Departamento de Economia da FACamp, Faculdade de Campinas, e diretor de Relações Institucionais do Conselho Nacional dos Centros de Vida Independente. O seu tema será Pessoas com Deficiência e Mercado de Trabalho. Bom, pessoal, eu queria primeiro agradecer, o convite para estar aqui hoje. Eu vou fazer uma apresentação bastante objetiva, bem rápida. Eu acho que todo mundo já está um pouco cansado. E eu queria, antes de começar, me apresentar rapidamente para vocês. Quando eu tinha 19 anos, eu cursava Economia aqui na Unicamp. Então, para mim, está sendo um prazer voltar aqui para a Unicamp. E quando eu tinha 19 anos, me acidentei e tive uma lesão medular na altura aqui da quinta vértebra cervical. E tive a possibilidade de continuar estudando economia e fazer, na minha pós-graduação aqui em economia também, um estudo sobre pessoas com deficiência e o mercado de trabalho. Isso, para mim, foi bastante interessante por poder conciliar a atividade acadêmica com a militância no movimento de pessoas com deficiência. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é o resultado dessa tese, bastante resumido, com alguns dados mais recentes do censo de 2010. Então, vamos lá, vamos passar para o primeiro. Antes de começar com os dados, eu gostaria de colocar esses dois aspectos que, para mim, são fundamentais quando a gente discute esse tema, que são o contexto histórico das pessoas com deficiência e legislações e políticas públicas que foram construídas nos últimos 30 anos para a inserção desse segmento no mercado de trabalho. Então, eu acho que assim, quando a gente fala em mercado de trabalho, a gente tem que ter em mente esses dois aspectos, que há um contexto histórico, que é de luta, que é de superação de invisibilidade e que, ao mesmo tempo, há uma construção, nos últimos 30 anos, de políticas públicas, de leis que tratam de direitos de pessoas com deficiência. Vamos passar para o próximo. Para a gente falar qual é o cenário atual de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a gente precisa, pelo menos, tentar responder aquelas duas questões que estão ali. Qual é o número de pessoas com deficiência e idade produtiva no Brasil? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta: quantas pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho atualmente no país? Então, essa apresentação vai tentar, de maneira bastante resumida, responder a essas duas questões. Eu vou pedir daqui a pouco uma ajuda para que a minha colega aqui do lado possa ler a transparência para mim, porque eu estou na cadeira de roda já há 18 anos e de 3 anos para cá eu tenho uma certa dificuldade para falar. Eu vou falando, vou me cansando, a minha pressão vai caindo. Então, para que a gente não chegue nesse ponto de eu desmaiar, é melhor que ela vá me ajudando. Mas vamos seguir, quando eu precisar dessa ajuda eu vou te falar, e você me ajuda. Vamos passar para o próximo. A primeira pergunta, então: qual é o número de pessoas com deficiência no Brasil hoje? Embora o censo do IBGE tenha pesquisado nos últimos anos esse dado, a gente precisa dizer que isso não é algo consensual. Não é fácil você definir quem são pessoas com deficiência. Essa não é uma pergunta simples. Isso é algo dinâmico, isso é algo que varia de acordo com os critérios que você estabelece. Agora, quando a gente está procurando estimar e avaliar políticas públicas, a gente precisa ser o mais objetivo possível. E aí que a utilização do censo do IBGE é um parâmetro oficial
e a gente tem que seguir essa indicação, né? Existem algumas críticas em relação ao censo, mas do meu ponto de vista, ele é um instrumento válido e importante para que a gente possa ter esse parâmetro e aí avaliar quantas são, afinal, as pessoas com deficiência no Brasil. Vamos seguir, então, o próximo. A gente precisa primeiro tentar entender como é que é feito o questionário do censo, né? Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui. Abre a minha mão aqui. Isso. Deixa eu só tentar. Olha aqui, ó. Alô? Eu consigo, ó. Tá vendo? Não. Se eu cansar demais, aí a gente faz uma outra adaptação. Isso que é inclusão, né? A gente sempre tem que tentar suportes que sejam interessantes. Ah, pode ser. Deixa eu ver se eu chego mais para frente. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Alô? Não, né? Tá longe ainda, né? Pronto. Tcharam. Acho que agora está melhor. Bom, pessoal, eu estava dizendo o seguinte. As pessoas acabam usando, às vezes de forma indiscriminada e sem conhecer a fundo os dados do censo. Então, o primeiro passo para a gente, de fato, usar esses dados de maneira correta é saber como foi feita a pergunta no censo demográfico. Então, você tem que buscar o questionário que foi utilizado pelo IBGE para avaliar essa população. Então, olha ali, ó, a gente tem, no censo de 2010, 4 perguntas sobre deficiência e funcionalidade. A primeira pergunta, tem dificuldade permanente de enxergar? E aí tem um parêntese ali que é importante. Se utiliza óculos ou lentes de contato, faça a sua avaliação quando os estiver utilizando. Então, se a pessoa usa um óculos, ou na pergunta seguinte, se ela usa um aparelho de audição, e através desse instrumento ela consegue ou enxergar ou ouvir, ela não vai declarar a dificuldade para enxergar ou ouvir como está ali. Então, essa é uma questão que é importante. E, além disso, como está ali, vocês podem ver, existe um nível da dificuldade. A pessoa pode dizer, sim, eu não consigo enxergar de modo algum. Ou eu tenho uma grande dificuldade, eu tenho alguma dificuldade, ou não tenho dificuldade nenhuma. Então, essas são as 4 gradações para que a gente possa avaliar a funcionalidade. Então, enxergar, ouvir. Vamos passar para o próximo. Caminhar ou subir escadas. E a última pergunta, a 4ª pergunta tem alguma deficiência mental / intelectual permanente que limite suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc. Então, essas são as 4 perguntas do censo para avaliar deficiência e funcionalidade. Vamos seguir adiante. A dificuldade que a gente tem é que, como qualquer outra pergunta do censo, essa é uma avaliação subjetiva e autodeclaratória. Do mesmo jeito que a gente declara a renda, o trabalho, a ocupação, vai ser alegada ao grau de deficiência. E quando a gente vai avaliar a lei de cotas, por exemplo, existem critérios que são técnicos, que são objetivos, como estão ali. Eu apresentei aqui o artigo 4 do decreto 5296 de 2004. E aí, quais são os critérios para definir deficiência? Deficiência física, está lá uma série de situações. Paraplegia, monoplegia, tetraplegia e outras. Deficiência auditiva, perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis ou mais. Vamos seguir na próxima. Deficiência visual, a cegueira, níveis variados de acuidade visual,
a deficiência mental, intelectual. Então, o desafio que a gente teve na hora de trabalhar os dados do censo foi tentar compatibilizar um levantamento que é subjetivo, que é autodeclaratório, com outro que é técnico, né, que é medido através de laudo médico, de critérios clínicos. E qual foi a metodologia que a gente utilizou para tentar aproximar essas populações? Vamos passar. Como está ali, ó, nos censos demográficos, perguntas de maneira subjetiva sobre a funcionalidade. E na legislação, como a gente viu, estipulam-se critérios técnicos para a definição das deficiências. O primeiro passo foi, a gente limitou, para avaliar a população com deficiência, o grupo de pessoas que declarou ter total ou grande dificuldade para fazer aquelas ações, seja para enxergar, para ouvir, para caminhar ou subir escadas. Então, a gente excluiu do nosso universo pessoas que disseram ter apenas alguma dificuldade. Esse foi uma primeira forma de procurar refinar um pouco mais esses dados. E aí a gente chega naquele número que está ali, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Acho que não. Então aumentou o número de pessoas com deficiência. Não, estou brincando. Está ali, olha. No Brasil, em 2010, a gente tinha uma população de 190 milhões de pessoas. Dessas 190 milhões, 145 milhões disseram não ter nenhum tipo de limitação funcional e deficiência. Aí você tem 32 milhões que disseram ter apenas uma limitação funcional leve. E 12 milhões,7, ou 6,7% da população, que disseram ter total ou grande incapacidade para ouvir, para enxergar, ou a deficiência motora, ou a deficiência mental. Então, vocês devem já ter ouvido falar, pelo governo ou por entidades, que no Brasil existem 45 milhões de pessoas com deficiência. Esse dado, gente, tem que ser usado e tem que ser apresentado de maneira mais criteriosa, né, na minha opinião. Na verdade, com deficiência severa, você tem 6,7% da população, ou 12 milhões e 700 mil pessoas. Então, esse foi o primeiro passo da metodologia. Qual foi o segundo passo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Foi limitar o grupo de pessoas com deficiência para aqueles que estão numa faixa etária que a gente pode chamar de produtiva. A gente tem que tirar do nosso universo, afinal, qual que é o nosso objetivo? Avaliar a presença de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, a gente está tirando pessoas com mais de 65 anos e pessoas com menos de 15 anos. Na verdade, essa é a faixa etária que a gente tem hoje, já possível de se acessar no IBGE. A gente está refinando os dados para trabalhar com uma faixa etária ainda diferente, de 18 a 60 anos. Mas vamos considerar, por enquanto, essa faixa de 15 a 64 anos. Aí a gente está excluindo do nosso universo, por exemplo, idosos, que naturalmente declararam dificuldades maiores para enxergar, para ouvir ou para andar. E aí, fazendo dessa forma, qual é o número que a gente chega, então? Está ali embaixo. Pessoas com pelo menos uma deficiência é um percentual de 4% da população brasileira. 7 milhões e 600 mil. Quase 7 milhões e 700 mil pessoas com deficiência no Brasil. Esse é o número que a gente acha que é mais próximo da realidade do que quando você fala 45 milhões de pessoas com deficiência, né? É um número mais próximo daquilo que parece ser a realidade de pessoas com deficiência que estariam aptas a estar no mercado de trabalho, né? Essa é uma avaliação que a gente faz mais criteriosa por essa metodologia que eu apresentei. Então, a gente respondeu a primeira pergunta. Quantas são as pessoas?
E agora, a segunda questão que a gente se propôs. Quantas, de fato, estão no mercado de trabalho? E aí a gente tem uma fonte segura de informação, que são os dados da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, que é divulgada todo ano pelo Ministério do Trabalho. Vamos ver, então, qual que é esse resultado. Pelos dados da RAIS, de 2007 a 2010, em média, apenas 316 mil pessoas com deficiência estiveram no mercado de trabalho brasileiro. Você tem um número que vai de 348 mil em 2007 e chega aí em 306 mil em 2010. A média desses 4 anos dá 316 mil. Então, a gente chega à seguinte conclusão. Se a população com deficiência em idade produtiva no Brasil, em 2010, pelos dados do censo, era de 7,7 milhões, isso significa que apenas 4% deste contingente está no mercado de trabalho formal, que é o indicador que a RAIS nos fornece. A RAIS, ela só pega aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho formal com registro em carteira. Qual que é a conclusão disso? Onde estão as outras 7,4 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, 96%, portanto, que poderiam, em tese, estar no mercado de trabalho? E aí elas têm aquelas seguintes possibilidades. Ou elas estão ocupadas em atividades precárias e informais, ou seja, estão nos semáforos, estão ajudando no comércio a sua família, sem registro em carteira, ou estão fazendo qualquer tipo de atividade precária, ou elas estão desocupadas, ou seja, estão procurando emprego, mas não conseguiram, ou elas estão inativas, como colocou o nosso colega aqui da Espanha, que grande parte delas estão recebendo aposentadorias, pensões, benefícios, ou numa situação de dependência da sua família. São essas as possibilidades para esse grande número, para quase 96% das pessoas com deficiência que poderiam estar no mercado formal. A gente só vai conseguir conhecer com mais calma e com mais detalhamento a realidade desse universo quando os dados do censo tiverem sido refinados. O que a gente pode hoje, com mais segurança, afirmar e pesquisar e saber é a realidade daquele contingente de apenas 4%, os 306 mil que estão hoje, de fato, no mercado formal. E, para isso, a gente pode usar o dado mais recente, que é o dado da RAIS de 2010. Está ali o dado de 2010, que é o último dado disponível que a gente tem. Então, 306 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal no Brasil. Qual que é a distribuição pelo tipo de deficiência? Você tem lá, olha, uma grande prevalência da deficiência física. Das 306 mil, mais da metade, 55% quase, são pessoas com deficiência física. Em seguida, a deficiência auditiva, quase 70 mil pessoas, e subrepresentadas no mercado de trabalho, a deficiência visual e a deficiência mental e intelectual, que representam apenas 10% do total de pessoas com deficiência que estão no mercado. Há um número ali de 10% de reabilitados, que também fazem jus à lei de cotas, e há um dado interessante, que é a questão do rendimento. O rendimento médio das pessoas com deficiência que estão no mercado, R$ 1.922, quase R$ 2.000, ele é superior ao rendimento médio das pessoas sem deficiência que estão no mercado, que é de R$ 1.740. Isso indica o seguinte, que o problema está no acesso. Há um filtro muito estreito que limita essa inclusão, mas quando ela acontece, na média, a pessoa com deficiência que consegue passar por esse filtro tem um rendimento mais alto do que a população sem deficiência. Há ali uma disparidade que é a deficiência mental e intelectual, cujo rendimento médio é de R$ 772.
pelo fato, provavelmente, dessas pessoas estarem ocupadas em atividades mais simples, né, e de baixa, né, status social. Mas esses dados revelam, né, de maneira clara, na minha opinião, que há uma preferência por alguns tipos de deficiência, a deficiência física e auditiva, que há uma remuneração média elevada das pessoas com deficiência e que, no total, há uma participação residual que é, de fato, muito pequena, porque você tem no Brasil, do total de empregos em 2010, 44 milhões, e desses, apenas 306 mil ocupados por pessoas com deficiência. Vamos passar para o próximo. Diante desse quadro, quais as alternativas que a gente teria para incrementar, para aumentar o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho? Vamos chegando nas considerações finais. Pode passar. Antes, uma aguinha, rapidinho. Um primeiro ponto, pessoal, que eu acho que tem que ficar claro para todo mundo. Eu sou um defensor da lei de cotas, ela é um instrumento necessário, importante, ela forçou uma discussão que, se fosse deixada naturalmente, talvez demorasse mais a acontecer, mas vamos ter claro o seguinte, ela tem um limite físico, um limite matemático. Se a lei de cotas fosse cumprida integralmente no Brasil, ela geraria 900 mil vagas, porque, como vocês sabem, ela só diz respeito a empresas com 100 ou mais empregados. Então, ela é um instrumento importante, mas ela tem esse potencial máximo. Ainda está faltando muito acontecer. Se você tem 300 mil pessoas trabalhando, só pela lei, faltariam ainda mais 600 mil vagas a serem ocupadas. Mas a gente tem que ter claro os limites dessa ação afirmativa, né? E, como eu disse antes, ela é importante, é necessária, mas a gente tem que ter esse parâmetro, né? E tem que caminhar para uma realidade que já é de outros países, de não precisar mais desse instrumento de ação afirmativa, de fazer com que essa inserção no mercado de trabalho se dê de maneira natural, de maneira comum, como ocorre para qualquer cidadão, qualquer trabalhador. Esse é um primeiro ponto. E aí decorrem 5 aspectos que a gente poderia deixar até para debater no final, que, na minha opinião, seriam importantes para que você pudesse garantir com mais qualidade o acesso de pessoas com deficiência ao mercado. O primeiro ponto, aumentar o conhecimento público, os indicadores, os dados sociais, para que a gente possa, de fato, conhecer a realidade social de pessoas com deficiência. Por exemplo, o Ministério do Trabalho tem uma base de dados rica e, quando você tenta acionar a variável deficiência, ela não está disponível ainda, porque é uma pesquisa muito recente, então é uma demanda que a gente tem que ter para poder conseguir acessar essa base e, com isso, aumentar o nosso grau de conhecimento da realidade dessas pessoas. Um segundo aspecto, mudanças na legislação. É um movimento complicado, porque existem setores empresariais que querem flexibilizar a lei de cotas, né? Que querem diminuir o percentual a ser ocupado, e é um problema. Se a gente pensasse, por exemplo, no contrário, em você fazer com que empresas com 50 ou mais empregados também fossem obrigadas a cumprir a cotas, aquele número potencial de 900 mil subiria enormemente. Então, é uma estratégia que a gente pode ter. E, quando eu falo legislação, é também legislação previdenciária, né? Porque vocês sabem que pessoas com deficiência que culturalmente se aposentaram por invalidez não podem retornar ao mercado de trabalho, a não ser que elas optem por abrir mão da aposentadoria por invalidez. Então, você poderia pensar, como foi feito no caso do BPC, formas para flexibilizar essa questão da legislação. Meu tempo já está acabando, eu só vou falar desses últimos 3 pontos. O terceiro é, de fato, você continuar insistindo e persistindo na inclusão escolar das pessoas com deficiência, na rede regular de ensino, junto com todas as crianças, por todos os benefícios que a gente já discutiu aqui e que já foram apontados, para você superar um histórico de exclusão
e de baixa qualificação, que de fato ainda é observado quando a gente verifica os números, mas que isso tem sido revertido e precisa continuar dessa forma. Um quarto aspecto, a acessibilidade como um conceito síntese para a gente pensar a sociedade, as políticas públicas, o município. Em épocas de eleições, isso é fundamental, você cobrar dos candidatos essa ideia como uma maneira de você, de fato, proporcionar facilidades de acesso na hora da qualificação, na hora de buscar um trabalho. E, por último, o que eu coloquei ali como consolidação de novos paradigmas, de formas de pensar a temática da deficiência, né? Que vem na esteira da discussão que já se fez aqui também, da convenção, né? da diminuição e da reversão de estereótipos negativos ainda associados às pessoas com deficiência, principalmente a deficiência visual, a deficiência intelectual, que ainda encontram essas visões negativas, e uma mudança de pensar, às vezes, até de nós mesmos, pessoas com deficiência, né, para buscar, para deixar, de certa forma, uma situação que, às vezes, é de acomodação e de não depender mais de um amparo familiar ou governamental, mas sim de buscar o trabalho como forma de valorização da autoestima e de relações sociais e profissionais que a gente tem que desenvolver. Então, era isso. Eu acho que eu fiquei dentro do meu tempo, passei um pouquinho só, e estou disponível aqui para a gente poder conversar no final. Muito obrigado.